Oi, eu sou Matheus e esse é o Conjunção Bookiana. O assunto de hoje é sobre o livro de contos Fantasmas, Vampiros, Demônios e Outros Monstros, de Henry Alfred Bugalho. No vídeo de hoje, vamos discutir o livro de contos Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, de Henry Alfred Bugalho. Henry Bugalho é famoso aqui no YouTube e faz um trabalho crítico contra ideias obscurantistas e reacionárias no Brasil. Mas como autor, qual a visão que Bugalho nos apresenta do mundo sobrenatural? Por que é importante lermos a perspectiva de um autor brasileiro revisitando o tema? Gostou? Se inscreva, já deixa seu like e vem com a gente. Faz algum tempo que eu estou tentando trazer aqui para o canal um livro de contos e eu acabei encontrando um livro de contos de terror escrito por Henry Alfred Bugalho. Eu conheço Henry Bugalho assim como a maioria de vocês aqui conhece, pelas ideias, pela crônica que ele faz desse Brasil do espanto, desse Brasil do absurdo, desse Brasil negacionista. Eu acompanho ele pelas ideias políticas dele. Então, eu comecei a ler o livro de terror que ele escreveu, o livro de histórias fantásticas. No começo eu fiquei meio receoso. Por quê? Porque eu acompanho o Henry quase que diariamente, muitas vezes eu concordo, sou afinado com as ideias dele, mas tinha um certo receio de não achá-lo tão bom autor como ele é um bom articulista das ideias políticas. Mas eu tive uma grata surpresa. São 16 contos rápidos, fáceis de ser lido e que são fiéis à ideia do gênero fantástico, que são fiéis ao gênero de terror e que são contos que possuem elementos de horror e elementos do sobrenatural e do monstruoso. Contos de terror têm que ser marcantes. O medo não permite indiferença. Ou você sente medo, ou você não sente medo. Não é um sentimento que você pode ser indiferente. Ou você é inundado por uma sensação desconfortável, apreensiva de ansiedade, ou você não é. E quando a gente começa a ler contos de terror, a gente sabe mais ou menos quais sensações eles podem nos despertar. E os contos propostos por Henry Bugalho, apesar de serem mais curtos, de serem contos rápidos, conseguem entregar isso com mais ou menos intensidade. Mas ele consegue te despertar e te inserir dentro desse gênero. Mas o que é o terror? Como o terror funciona? Para tentar responder essa pergunta, a gente vai recorrer a um dos mestres do gênero, famoso Stephen King, nesse livro A Dança Macabra, a qual ele tenta dissecar o gênero, mostrando como o terror, como o horror, como o fantástico funciona. E ele vai descrever que esse horror, que esse terror funciona como se fosse uma dança macabra, entre medos que estão escondidos. O termo que ele usa é embaixo de um verniz civilizacional, ou seja, nas profundezas do eu, em um eu profundo que pode se comunicar com ideias de inconsciente, então seria medos que nós não conseguimos explicar, como o medo do escuro, como o medo de alguns animais, medo do perigo, medo daquilo que pode nos exterminar, medo do desconhecido e também vários medos construídos socialmente que dialogam com esses medos das profundezas do eu. Essa dança macabra, então, seria esse movimento
de nossos medos profundos, entrando em contato com nossos medos sociais. E nesse encontro, nesse jogo, nesses espaços entre o social e o eu profundo, o que ele chama de eu profundo, se desenvolveria o horror. Por isso, os monstros possuem história. Se vocês quiserem, escrevam aí embaixo, eu faço um vídeo sobre o exemplo dos zumbis. Os zumbis possuem uma história. Antigamente, lá os ingleses faziam filmes de zumbis onde uma pessoa determinada era ressuscitada por meio de um ritual e ficava sobrevivendo no meio das pessoas, aterrorizando as pessoas como essa criatura morta e viva ao mesmo tempo que foi trazido à vida e estava com um intruso no mundo social. Depois, Hollywood, George Romero trouxe os zumbis com uma reflexão social sobre a massificação. Os zumbis passavam a ser as pessoas do shopping, fazendo já uma reflexão social sobre a massificação da cultura. Então há transformações no gênero. Dentre os vários contos, eu quero destacar dois que eu gostei bastante. O primeiro... Contrata-se um ghostwriter. É um conto sobre uma senhora, Eleanor Schneider, que, influenciada por uma experiência de leitura, decide também escrever sua vida. Mas descobre que escrever é difícil e coloca um anúncio para encontrar um escritor que faça o trabalho por ela. A busca pelo escritor se revela desafiadora, à medida que ela pede dos escritores algo mais do que talento. Pede beleza e simpatia. Ela não deixa de associar o texto ao autor. Ela acaba encontrando um homem que reúne todos os atributos, um tal de Pietro della Fontana. O escritor é misterioso e vai levando Eleanor para caminhos estranhos de medo e delírio. O desfecho de Eleanor está ligado à sua própria busca. Pietro não é quem diz ser, e também não saberemos quem ele é, mas o desfecho, longe de ser previsível, deixa um cheiro de morte no ar. Para mim, esse é um dos melhores contos do livro, porque há um elemento aqui de metanarrativa, de metaficção. O que nós buscamos quando buscamos um autor? O que nós buscamos quando buscamos ler um autor? Eleanor Schneider, quando foi buscar um ghostwriter para escrever sua vida, procurou muito mais do que um autor. Ou seja, procurou muito mais do que alguém que escrevia bem, procurou muito mais do que alguém que dominasse o ofício. Ela procurou alguém que fosse bonito, que fosse compreensível, e ela vai encontrar um autor que tem todas essas características. Mas, nos contos de terror e nos filmes de terror, toda busca tem uma consequência. E a gente vai vendo logo de cara que essa busca pelo autor perfeito, que conte a história perfeita, que é a história autobiográfica de sua vida, vai acabar gerando algo errado. E aí que está. O que nós buscamos de um autor? E eu comecei a pensar no próprio movimento que eu fiz ao querer ler o livro do Henry Bugalho. O que eu busco num autor? Eu busco que um autor tenha as mesmas ideias políticas do que eu? Eu busco, o que eu estou buscando num autor? Eu busco algum tipo de reciprocidade no autor? E às vezes, quando a gente procura muita perfeição no autor, essa perfeição pode nos matar. Já o segundo conto que destaco trabalha com uma outra ideia de terror. O Segredo do Porão. É um conto que aborda a crueldade humana e como ela é possível em nosso mundo considerado normal.
O texto pode ser lido como um testemunho do cinismo das relações humanas, que faz com que todos tenham algo a esconder, basta saber o que é. Um jovem casal tem uma dinâmica estranha de relacionamento, no qual a mulher não deixa seu companheiro descer ao porão. Até que um dia, ele, aproveitando-se da ausência, descobre o terrível segredo. Como esquecer detalhes sórdidos e seguir em frente? Como entender a maldade no outro? Como a vida em sociedade se torna possível? A resposta é simples. O outro também esquece a nossa maldade. Nesse conto, o Henry Bugalho trabalha com um tema clássico do terror, que é o tema do local proibido. O tema do local proibido dentro de casa. Existe, se a gente pegar a dança macabra, 3 grandes locais proibidos. O banheiro ou o quarto, que são os lugares do corpo, o sótão e o porão. O sótão e o porão são lugares basicamente bastante semelhantes. O que eles guardam? Eles guardam as lembranças, eles guardam coisas que não queremos ou não podemos ou não temos espaços no nosso cotidiano. Coisas que escondem um outro passado, que esconde uma outra realidade. Então ali nesse porão há um segredo. Há um segredo que à medida que a gente vai lendo o conto, a gente vai descobrir, eu não vou contar para vocês, não se preocupem, se referem a uma coisa escondida. E esse homem acaba descobrindo esse segredo, mas ele também vai guardar o segredo. E aí a gente volta esse terror de esconder e de guardar um segredo, o terror de fingir que nada está acontecendo, o horror de seguir em diante e deixar as coisas em suspenso. O livro, então, é uma boa introdução às adaptabilidades do gênero do horror. Como livro de contos, ele funciona muito bem. O autor, se você veio em busca da resposta da thumb, sim, ele escreve bem e ele consegue responder, consegue colocar respostas àquilo que o gênero se indaga. Mas como o livro é de algum tempo passado e o terror sempre vai mudando, possivelmente ao escrever, depois dessa jornada política que ele faz no YouTube, possivelmente hoje ele escreveria esses contos diferentes, porque hoje o horror tem nome e sobrenome. Hoje o horror nos assusta de outras formas e ele consegue trabalhar muito bem com os lugares clássicos do gênero. Bom, eu sou novo aqui no YouTube e sua participação no canal é muito importante. Então se inscreva aí, deixe o seu like, comente, diga se você gostou, diga se você não gostou, diga se você pretende ou não pretende ler o Henry Bugalho, diga se você gosta ou se você não gosta dele aqui nos comentários. Bom, muito obrigado.